Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor nesta noite. É momento de muita alegria nós podemos estar na casa do Senhor. Creio que você está aqui porque o teu coração está alegre. Porque aonde a gente vai buscar a presença do Senhor, a alegria dele se manifesta em nosso mundo. E eu creio que você não está aqui por acaso. Eu creio que você foi tocado, foi chamado pela presença do Espírito Santo para que estivesse aqui nesta noite. Você que está acompanhando nós pela live, também você possa receber esta palavra nesta noite na sua casa. Que Deus possa entrar aí e te abençoar grandiosamente a sua vida. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus do Salmo 63. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te engrandeço e te exalto o teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, por mais essa noite, por mais esse momento, ó Pai, que nós estamos na tua casa, Pai, reunidos, Senhor Jesus, em teu santo nome, Pai. Que a tua palavra, Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo, fala conosco poderosamente nesta noite, Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, para prestar um culto de adoração a ti, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, receber, Senhor Jesus, a nossa adoração hoje, nesta noite, aqui neste lugar. Que a tua presença, Senhor, se manifesta poderosamente na vida de todos nós aqui, Senhor Jesus. Fala conosco, ó Pai, de uma maneira, Senhor, extraordinária. Aquilo, Senhor Jesus, que precisa ser mudado em nós, aquilo, Senhor Jesus, que precisa ser transformado em nós, ó Pai. Que nós podemos receber esta palavra, Pai. Que venha, Senhor Jesus, de encontro com a nossa vida, ao nosso coração nesta noite. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Salmo 63, do 1 ao 5, fala assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, aonde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. O teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura na minha boca. Te louvará com alegria os lábios. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria falar algo para você nesta noite. Alguém já falou para você que Jesus te ama? Alguém já falou para você que Deus te ama? Às vezes a gente não tem ouvido isso em nossas vidas. E às vezes nós não temos certeza desse grande amor que Deus tem por nós. Porque quando nós cremos de uma maneira que realmente esse amor existe por nós, a nossa vida é mudada, a nossa vida ela é transformada. Porque esse amor ele vem de uma maneira contagiosa sobre nós, que nós não mais podemos viver o que nós vivíamos lá atrás. E quando esse amor chega, é de uma maneira impactante para a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que Deus deu o seu único Filho por amor a nós. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque nós podemos ver que no versículo 3 fala que
porque o teu amor é melhor do que a vida. Deus é amor. E se fala que o amor é melhor que a vida, porque nós temos que ter esse amor. Porque através do amor que nos deu a vida eterna. Porque Deus é o amor. E Ele se manifestou nessa terra, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna, através do amor. Porque muitas vezes a gente fala assim: mas Senhor, se eu não tiver vida, não tem como eu te amar. Mas sem amor não há vida. Sem amor não tem vida. Então o amor, ele prevalece. O amor, ele é eterno. Então que fique esta palavra nesta noite para você, que Deus deu o seu único filho por amor a mim e a você. E que nesse momento que você está aqui, que você possa deixar esse amor penetrar de uma maneira surpreendente na sua vida, glorificando a Deus, louvando, adorando, exaltando o teu santo nome, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração na sua casa. E aonde você estiver, aonde você andar, diga: Jesus te ama, Deus te ama, para que essa pessoa também possa ser impactada por esse grande amor que Deus tem também por nós e pela vida das pessoas. E que nesta noite possa você estar passando por dificuldade, possa você estar passando por problemas, possa você estar passando por luta, mas Ele não desiste de te amar. Mas Ele não te abandona. Ele sempre permanecerá o seu amor, porque o seu amor, Ele é eterno. Aleluia. Glória a Deus. E que nesta noite você está na casa do Senhor, porque a palavra diz: onde tivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio de vós eu estarei. E eu creio que Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Eu creio que a presença do Espírito Santo vai se manifestar aqui nesta noite. Eu creio que aquilo que você veio buscar, aquilo que você precisa, o Senhor conhece, o Senhor sabe daquilo que você tem no seu coração nesta noite. Aleluia. Abre o seu coração, se entrega, se derrama com todo o amor que você tem para desejar para o Senhor, para que Ele possa se manifestar o seu poder, a sua alegria, a sua paz, o seu grande amor que Ele tem por nós. Medita nesta palavra: o Senhor te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, oh Pai, obrigado, meu Deus, por esse grande amor, ó Deus, que o Senhor tem por nossas vidas, ó Deus. Porque antes mesmo, ó Pai, de nós, Senhor Jesus, entregar a nossa vida, o Senhor já nos amava, Senhor. O Senhor já tinha determinado o seu grande amor por nós, ó. Quando nós estávamos lá no pecado, Pai, quando nós vivíamos, Senhor, no pecado, o Senhor já nos amava. E obrigado, meu Deus, pelo seu único Filho, que o Senhor deu por nossas vidas, ó Deus, com prova do seu grande amor por nós, Pai. Obrigado, meu Deus, que nesta noite, ó Pai, se manifesta, Senhor, a sua presença, meu Deus, sobre nós aqui neste lugar. Pai querido, Senhor, que a tua palavra, Senhor, fala conosco, que entra, Senhor, e que penetra no mais profundo, Senhor, da nossa alma, do nosso coração. Usa, Senhor, aquele pastora que vai trazer a palavra, Deus, com o seu poder, com a sua graça, Senhor.
com a tua presença do teu Espírito Santo, meu Deus. Ó Senhor Jesus, também, Senhor, os levitas que estão na tua casa, Senhor Jesus. Senhor, para te adorar, para te louvar, engrandecer o teu santo nome, Pai. Que venha sobre eles, meu Deus, a tua presença, Senhor, poderosamente, Senhor Jesus. Que eles sejam transbordados, Senhor Jesus, pelo teu louvor, pela tua graça, pelo seu querer, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos, ó Deus. Recebe o nosso culto a Ti, Senhor, nesta noite. Assim nós adoramos, assim nós oramos e Te glorificamos, Teu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia.
Paz, igreja. Essa noite o Senhor, Ele libere sobre você e sobre toda a sua família tudo aquilo que está retido no alto dos céus. As bênçãos que estão aguardando o tempo certo, que elas sejam liberadas sobre você e sobre a sua casa nessa noite. Apenas permaneça na presença do Senhor. Continue firme, em pé, em posição de batalha, porque o Senhor, Ele continua trabalhando a seu favor. Ele continua cuidando de todas as coisas. E como a palavra diz, a tua saída e a tua entrada, elas serão benditas. Quer dizer que do momento que você sair da sua casa, seja para trabalhar, seja para uma viagem, seja para qualquer coisa, e até o momento que você regressar, o Senhor, Ele vai estar com você. Ele vai estar te guardando, Ele vai estar cuidando de você, Ele vai estar cuidando dos seus. Então nessa noite derrame tudo no altar dele, entregue tudo para o Senhor, porque Ele já está aqui, Ele já está trabalhando a teu favor, amém? Abrir
você pode tomar posse de tudo que você está cantando, que você está declarando. Mais do que cantar junto apenas, que tudo isso seja feito com entendimento. Com entendimento de que quando você declara as bênçãos do Senhor, elas são atraídas para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. E que o Senhor, Ele coloque dentro de você, dentro do seu lar, a paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que o mundo não compreende. Mas que aquele que conhece o nome do Senhor Jesus, Ele consegue carregar consigo. E que eu e você possamos levar esse nome aonde quer que nós formos, aonde quer que nós estejamos, que o brilho do Senhor Jesus seja refletido. E que a gente possa declarar dentro da igreja, fora da igreja, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, o santo e poderoso nome do Senhor Jesus. O mundo está sedento pelo nome dele. O mundo está sedento por esse amor que foi falado na abertura. Mas se não tiver quem fale, quem falará? Se não tiver quem pregue, quem pregará? E esse papel é meu e é seu. Então que eu e você possamos declarar pelas ruas o santo nome do Senhor Jesus. Porque eu e você não temos força, não temos poder para nada. Mas no nome do Senhor, aquele que é o nome sobre todo nome, nele há cura, nele há poder, nele há vida, nele há prosperidade, nele há tudo aquilo que nós precisamos. Declare o nome do Senhor Jesus nessa noite. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Quebrando os vícios dessa geração, declaro que a esperança
Sentindo a presença aí? Jesus é maravilhoso. Aleluia, Pai amado e Pai santo. Continue falando conosco nessa noite. Continue manifestando a sua presença. Paizinho, continue fazendo o nosso coração aquecer. Porque o teu amor, Senhor Jesus querido, já está, Senhor, sendo liberado nessa noite. As tuas maravilhas já foram liberadas nessa noite. Aleluia. O teu poder já está sendo manifesto nessa noite. Então eu te peço, Senhor, fala conosco através da tua palavra poderosa. Porque a tua palavra, Senhor, nos torna fortes. A tua palavra torna as nossas raízes inabaláveis. A tua palavra, Senhor, traz um conhecimento que não gera engano. A tua palavra, Senhor, traz para nós sabedoria e entendimento. A tua palavra traz para nós estratégias e nos impede de cair nas armadilhas e nas ciladas do inimigo. Fala conosco mais um pouco, Senhor, porque nós temos fome de ti. Os nossos ouvidos estão abertos, nosso coração está aberto. Fala conosco, que a tua palavra venha, Senhor Jesus, como um bálsamo. Que a tua palavra venha, Senhor, como fogo. Que a tua palavra venha como óleo. Que a tua palavra venha sobre nós nessa noite. E que o teu doce e amado Espírito Santo nos faça entender essa palavra. E que o teu doce e amado Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração espiritual. Alinha-nos contigo. Ribastene calaramassou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Abre aí em Gênesis capítulo 37. Vamos continuar falando mais um pouquinho de sonho. Você já começou a sonhar? Você começou já a desengavetar sonhos antigos, sonhos guardados, até mesmo sonhos esquecidos, Deus vai trazer à sua memória. Você já começou a sonhar? Gênesis 37 diz assim:
Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e o odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Se assente aí, seu lugar. José era sonhador, mas não era um sonhador assim, igual as pessoas pensam, sonhador de sonhando, sonho aleatório. Não. Os sonhos que José teve foram sonhos da parte de Deus para ele. E como nós já aprendemos com a pastora no culto passado, José tem um significado, o nome José tem um significado muito especial. Ele, no hebraico é chamado de Yosef, que quer dizer ele acrescentará, ou Deus acrescentará. Isso mostra para mim e para você, irmãos, esperança e abundância, que quer dizer que Deus, ele pode, assim como acrescentou na história de José, nós vemos muito claro o nome dele se manifestando. A cada passo que ele viveu, a cada situação que ele enfrentou, Deus acrescentava coisas na vida dele, manifestava o poder do Senhor. E não é diferente na minha e na sua vida. Eis que o Senhor acrescentará em mim e você da abundância dele, do poder dele, da mudança dele. Você está pronto para receber o acréscimo de Deus na sua vida? Amém. E esse nome é muito peculiar, na história de José, e revela ali algo especial na vida dele. Amados, nós precisamos aprender um pouquinho com José nessa noite. A história de José é muito rica, e nós temos a oportunidade nessa noite de aprender com ele. Nós vamos aprender verdades espirituais que nos ajudam a entender como Deus age na nossa vida e como Deus tem algo especial reservado para cada um de nós. Você crê nisso? Que Deus, ele tem algo reservado para você, algo especial, algo que vem do trono direto para a sua vida. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Amados, mas para isso nós precisamos aprender algumas coisas. Primeiro, há uma pessoa especial sendo formada dentro de você. Aleluia. Lá em Gênesis 37, nós lemos do 1 ao 5. Nós vemos muito claro ali que José, ele era amado de seu pai. E você é amado do seu Pai Celestial. Aleluia. Amados, para nós vivermos a realização do sonho, nós precisamos passar por um processo. Assim como José passou por um processo até a realização dos sonhos. E neste processo, a primeira coisa que acontece é o Senhor mudar o nosso interior, mudar o nosso caráter, nos moldar de acordo com aquilo que Ele tem planejado. Ou seja, formar dentro de mim e dentro de você a pessoa especial que Deus vê em mim e você. Às vezes as pessoas não veem, às vezes eu e você nos olhamos no espelho e não enxergamos nada de especial, mas existe alguém especial dentro de você que o Senhor vê, e Ele quer que essa pessoa se manifeste para a
Amados, então Deus, Ele começa a sua obra, assim como Ele começou na vida de José, Ele começa a sua obra na minha e na sua vida, no nosso interior, antes de mudar o exterior. Antes de eu viver o milagre das circunstâncias que eu estou vivendo, primeiro o Senhor vai trabalhar aqui, depois Ele vai trabalhar no ambiente, nas situações. Primeiro Ele vai trabalhar no meu e vai trabalhar no seu interior. Amados, José, ele era um menino, ele tinha 17 anos, ele era imaturo, tão imaturo que ele saiu contando o sonho dele para todo mundo. Ele era inocente, ele não tinha malícia, e saiu contando ainda mais para os seus irmãos que já odiavam ele antes mesmo dos sonhos acontecerem. Eles já tinham inveja de José antes mesmo dos sonhos. Depois que o Senhor trouxe sonhos à vida de José, os irmãos dele odiavam ainda mais. Então o Senhor trabalhou ali no interior de José, o Senhor trabalhou ali dentro dele, estava trabalhando a identidade dele, de como ele devia agir, de como ele devia proceder. E o especial de Deus começa, amados, dentro e não fora. O mais especial que Deus tem na minha e na sua vida começa aqui dentro, nos fortalecendo, nos forjando, nos capacitando, porque se nós não estivermos prontos aqui dentro, nós não vamos usufruir daquilo que Ele quer concretizar de sonho na nossa vida. Então o Senhor começou ali a lapidar José, e o Senhor nessa noite quer lapidar o meu e o seu interior, para que aquilo que Ele vê aqui dentro se manifeste na nossa vida. Amados, a identidade, ela precede o propósito. A minha e a sua identidade, a manifestação do nosso caráter genuíno em Deus, acontece primeiro do que o milagre que Deus tem. Primeiro o Senhor trabalha em nós, primeiro o Senhor nos prepara, para depois o milagre acontecer. E antes de José governar ali o Egito, ele precisava saber quem era Deus na vida dele, porque até então ele tinha sonhado, mas ele não tinha tido experiências profundas com Deus. Como que ele iria ali assumir um cargo daquele, se ele não tivesse um caráter moldado por Deus, se ele não tivesse o interior preparado por Deus, se ele não tivesse a sua fé aguçada na presença de Deus? Primeiro tem que começar no interior. Primeiro nós precisamos aceitar o mover do Senhor. Então ali Deus trabalhava no caráter de José antes de trabalhar na posição que ele ia ocupar, porque Deus já sabia a posição que José ia ocupar. Deus já sabia o plano que ele tinha para José, que era ser de governador do Egito. Mas Deus estava trabalhando primeiro em José, porque lá na posição Deus já tinha tudo pronto e preparado. E é assim na minha e na sua vida. O Senhor quer trabalhar em nós agora, porque quando Ele nos colocar no lugar que Ele determinou, para que a gente ocupe esse lugar, o milagre dele será sobrenatural e extraordinário. Glória a Deus. Amados, Deus cuida da nossa identidade, e Deus também cuida da nossa reputação, assim como foi com José. Ele passou por situações, ele foi caluniado, mas diante de Deus a reputação dele estava intacta, porque Deus tinha trabalhado no seu caráter, Deus tinha trabalhado no seu interior. Deus sabia quem era José. Amados, nem todos entenderão quem você é em Deus. Nem todo mundo vai entender quem você é em Deus e o que Deus tem para a sua vida. Nem todo mundo vai entender. Amados, e o favoritismo causa inveja. Ser especial para Deus causa inveja. Ter um propósito em Deus causa inveja. Ter destaque, ser um destaque, causa inveja. Então nem todo mundo vai entender quem é você na presença de Deus. Nem todo mundo vai entender. Mas entendendo
Talvez você esteja se sentindo assim, rejeitado, por conta do propósito que Deus tem, por conta do plano que Deus tem na sua vida, por conta dos sonhos que você tem tido diante de Deus. Talvez você esteja sendo rejeitado, mas amados, rejeitado ou não, isso não anula o propósito de Deus na minha e na sua vida. Não anula o plano de Deus na minha e na sua vida. Quando Deus ele forma alguém por dentro, nenhuma rejeição externa consegue destruí-lo. Quando o Senhor completa a obra dele aqui dentro, forma o caráter, nos molda, nos faz firmes, alinhados com Ele, forte com Ele, perseverante com Ele. Nenhuma situação aqui, é o suficiente para abalar o nosso caráter diante de Deus. Eu quero dizer para você que existe um plano especial de Deus para a sua vida. Ixi! Como posso, Senhor, para mim? Ninguém quer, eu quero. A palavra do Senhor diz que José teve um sonho. Amados, Deus ele revela o futuro antes de mudar o presente. Por quê? Porque o sonho, amados, não era uma vaidade de José. O sonho era uma direção que Deus estava dando para José do que ia acontecer na vida dele. Então na minha e na sua vida não é diferente. Deus ele revela para mim e para você o que ele tem ali adiante. Ali adiante, para que o processo seja mais fácil de ser passado, para que o caminho seja mais fácil de chegar ao alvo. E eu quero dizer para você que o sonho ali de José, Deus mostra para ele o destino dele, para sustentar o coração dele durante o processo. Amados, Deus nunca nos deixa ao léu. Deus nunca nos deixa sem uma direção. Nunca. Tanto na palavra do Senhor, como em profecias, o Senhor diz, olha, muitas vezes o Senhor fala, olha, Deus vai abrir o seu caminho, ali na frente tem uma porta aberta, o Senhor está preparando algo novo. Você está vendo o milagre? Não. Deus está te direcionando para que esse processo fique mais fácil. Eu vou avançar porque o Senhor prometeu lá que a porta vai abrir. Eu vou em direção ao alvo porque eu sei que a minha cura já vai chegar. O Senhor falou, o Senhor prometeu. Então o Senhor fala para mim e para você hoje. Se prepare, porque o processo acontecerá, mas o sonho realizará, o propósito será cumprido. Então o Senhor está dizendo hoje, toma posse, Ele está dizendo hoje, preparando a mim, preparando a você hoje, para que o processo seja rápido e indolor. Aleluia! Glória a Deus! Ele está nos preparando para o processo. Ele está preparando o nosso coração para o amanhã. Ele está preparando o nosso espírito para aquilo que Ele tem para realizar, para o seu sonho acontecer, para aquilo que você deseja se realizar. O Senhor sempre nos prepara, trazendo palavra, trazendo direcionamento, usando as escrituras, usando homens e mulheres de Deus. Amados, o plano de Deus nem sempre será compreendido por outros. De princípio, se a gente for ver, o sonho de José ele não foi celebrado, ele não foi comemorado. Era um sonho de Deus, hein? Quando ele contou para o pai falou, contou para os irmãos, virou um alvoroço só. O plano de Deus na minha e na sua vida pode incomodar quem não conhece, amados, o propósito. Mas tem uma verdade nisso tudo. Quando nós agradamos a Deus, não importa quem desagrade, o sonho irá se realizar. Aleluia! O sonho vai acontecer porque é o plano de Deus.
É o propósito de Deus. O sonho, amados, não elimina o processo. O sonho justifica o processo. Então vai preparando aí. Sonha, sonha. Sonha em Deus. Mas existe um processo aí. Até a realização do sonho. O sonho não anula o processo. A certeza que esse sonho vai se realizar não anula o processo. Eu vou ter que passar pelo processo. José passou por um processo e não foi um processo nada fácil. Teve um poço. Teve lá as acusações da mulher de Potifar. Teve lá a cadeia, a prisão. Ele teve que passar por um processo. O sonho que ele teve lá com 17 anos não anulou o processo. Ele teve que passar pelo processo. Mas no final, aos 30 anos, ele estava já no cargo que Deus determinou como governador do Egito. Glória a Deus. O sonho de Deus na vida dele se concretizou. Amados, Deus não revelou o sonho de José para evitar a dor dele. Olha se isso não é forte. Mas para garantir em José a perseverança. Então Deus, quando Ele coloca em nosso coração sonhos, Ele já está fazendo isso para nos animar, para que a gente persevere e não desanime no meio do caminho. Muitas vezes a dor vai vir, muitas vezes a desilusão vai vir, muitas vezes as situações difíceis vão vir, como veio na vida de José. Mas é nesse momento que o Senhor manifesta sobre mim e sobre você a presença dEle. Quem recebe de Deus o plano especial precisa confiar no Senhor, mesmo quando não vê resultados imediatos. José sonhou e já sabia o final dos sonhos, mas ele não viu o resultado na hora. Houve um tempo de espera, um tempo de preparo. Amados, agora eu vou falar uma coisa difícil. Há processos e problemas permitidos por Deus. Deus não permitiu tudo na vida de José? Foi só mar de rosa a vida de José? Foi bem difícil. Você já imaginou? Ele sair da casa dele, onde ele tinha tudo, onde ele era o filhinho do papai, onde ele tinha tudo, ser jogado no poço, vendido como escravo. Aí ganhou um respiro, estava na casa de Potifar, cuidando de tudo, mesmo sendo escravo, cuidando de tudo. A hora que parecia estar se cumprindo o sonho, veio uma calúnia sobre ele, e ele vai para a prisão. O Senhor permitiu tudo isso, porque o Senhor tinha grandes planos na vida de José. E a palavra do Senhor diz assim: e conspiraram contra ele. O caminho do propósito, amados, passa por provas inesperadas. José foi traído, vendido, esquecido. Contudo, isso tudo não pegou Deus de surpresa, porque Deus já sabia de tudo aquilo que ia acontecer no processo e na realização do propósito de Deus. E eu quero dizer para você, mesmo no momento difícil que você esteja passando, no processo, até a concretização do teu sonho, da tua vitória, do teu milagre, saiba que nada disso pega Deus de surpresa, porque o plano de Deus não será frustrado na sua vida, nem na sua família, nem onde você estiver. Deus já projetou todas as coisas e elas se cumprirão. Basta a mim e a você se preparar para vencermos e passarmos por esse propósito com êxito na presença dEle. O problema, amados, não anula o plano de Deus, apenas muda o caminho. O poço
A escravidão e a dor não eram o fim, mas faziam parte do processo. O problema que a gente enfrenta não vai anular aquilo que Deus determinou para mim e para a sua vida. Muitas vezes nós passamos por situação tão difícil que a gente acha que vai acabar, as forças vão acabar, a gente não vai conseguir realizar. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: avança, persevera, continue, caminhe, porque eu, Senhor, sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu prometo. Tudo aquilo que eu prometo. Amados, muitas vezes Deus permite o sofrimento, situações difíceis, não sofrimento, situações difíceis para amadurecer o nosso caráter, para moldar o nosso caráter. Você já parou para pensar que quando a gente está com um problema sério, a gente se agarra mais com Deus? Não é não? Quando a gente está assim livre, leve e solto, a gente fica meio folgado, meio desalinhado. A gente acha que está tudo maravilha, mas quando nós somos coxados, a gente gruda em Deus. Quando a gente está passando por uma situação difícil, aí eu busco mais, aí eu oro mais, aí eu clamo mais. E é assim, na minha e na sua vida. Às vezes Deus permite esse tipo de situação, esse processo difícil, esse processo que muitas vezes dói, esse processo que tem que quebrar o vaso para refazer de novo, porque Deus não conserta, Deus refaz de novo. Às vezes precisa desse processo para que o meu e o seu caráter esteja pronto para vencer e para usufruir daquilo que Deus tem planejado na nossa vida. Aleluia. E o Senhor, Ele quer que eu e você nos amadurecemos, assim como José amadureceu. Aleluia. Os problemas, amados, eles não definem o fim da história, mas eles estão apenas no meio do caminho. Aleluia. Só no meio do caminho. Vai passar. Vai passar, você vai vencer, você vai conquistar, você vai viver, você vai ver, você vai tocar, você vai viver, você vai sentir, você vai ter aquilo que Deus tem planejado para a sua vida e também os teus sonhos em Deus. Aleluia. E o que é mais glorioso, existe um ser soberano, poderoso, caminhando com você junto nesse processo. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 39:2, olha só que lindo: o Senhor estava com José, e o Senhor está contigo, e o Senhor está comigo, e Ele está conosco no processo, Ele está conosco nesse processo. Aleluia. Glória a Deus. Amados, a presença do Senhor é a maior garantia do propósito se realizar. A presença do Senhor é a maior garantia de eu e você realizarmos o nosso sonho. A presença do Senhor é a maior garantia de nós vivermos aquilo que Ele tem planejado para nós. Aleluia. É a maior garantia, é a presença dEle. José, mas ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o principal, o essencial, que era a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Isso foi mais do que suficiente. Amados, a gente pode perder tudo, menos a presença de Deus na nossa vida. Onde Deus está presente, até o cativeiro se torna um lugar de crescimento. Aleluia. Quando ele estava lá na casa de Potifar, José, era cativeiro lá ainda. Ele estava escravo lá, mas foi lugar de crescimento. Foi ali, administrando os bens de Potifar, que ele treinou para ser governador do Egito. Ele treinou ali, na casa de Potifar, administrando os bens de Potifar, e depois ele administrou os bens do Egito, de Faraó. Então eu quero dizer para você, onde Deus está presente, qualquer lugar se torna um lugar de aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento. A prisão, amados, não impediu a prosperidade espiritual de José.
Nenhuma situação vai impedir você de prosperar espiritualmente em todas as áreas da sua vida. Nenhuma prisão, nenhuma situação, nem nada vai impedir você de crescer na presença dele. Amados, a prisão não impediu José de prosperar espiritualmente. Amados, não existe lugar difícil nessa terra. Olha só, existe um lugar onde a glória de Deus ainda não se manifestou. Então vá você aonde você for e faça a glória de Deus se manifestar lá. Com a presença de Deus na sua vida, a glória de Deus tem que se manifestar aonde você estiver. Então não há situação difícil, não há processo difícil. Onde a presença do Senhor estiver, a glória dele vai se manifestar, o poder dele vai se manifestar, aquilo que vem dele vai se manifestar. Glória a Deus. Seja um canal da manifestação de Deus. Seja um canal da manifestação de Deus onde você for, onde você andar. Amados, a presença de Deus transforma processos em testemunhos. Aleluia. Está difícil o processo? Vai ser um testemunho para a glória dele. Está difícil a caminhada? Está difícil a situação que você está vivendo? Pensa que tudo isso vai ser um testemunho para a glória dele. Aleluia. Já passou por situação difícil? E agora você olha lá atrás e vê: meu Deus, o que o Senhor fez? É isso aí. Esse processo, essa situação vai servir de testemunho para a glória de Deus na sua vida. Aleluia. E olha só, e outros que virem essa situação, e outros que virem você testemunhar, aceitarão o Senhor Jesus. Através do teu testemunho, através da sua vivência, através das experiências que o Senhor vai fazer você viver no meio do processo. Aleluia. Amado José, ele não apenas viveu, ele prosperou. Aleluia. E o Senhor fala para mim, para você nessa noite: você não vai apenas viver, você vai prosperar na minha presença em todas as áreas. Glória a Deus. Aleluia. Amados, o maior presente de Deus para mim e para a sua vida é a presença gloriosa dele. Porque aonde a presença do Senhor está, onde o Senhor está, nada há de faltar. Não há falta de nada. Glória a Deus. Quando o Senhor está conosco, nenhum lugar é desperdiçado. Olha, ele estava na casa de Potifar. Foi bênção para Potifar a presença de José lá. Quando ele foi ali para o cárcere, ele ficou líder ali no cárcere. Ele foi bênção ali, ele começou a organizar ali o cárcere, a prisão. Ele ficou sendo chefe ali. Entendeu? E ele começou ali no ambiente onde parecia um ambiente ruim, e é um ambiente ruim. Mas José não. José tinha o espírito de excelência do Senhor na vida dele. E você tem esse mesmo espírito de excelência. Se alinhe com o Senhor para que esse espírito se manifeste. Glória a Deus. E ali ele começou a organizar tudo. E foi bênção ali. Até que veio o concretizar da obra do Senhor, do milagre do Senhor na vida de José. Amados, existem os nossos sonhos pessoais e existem os sonhos de Deus para nós. No caso de José, os sonhos de Deus para a vida dele, porque Deus queria usar José para abençoar toda aquela nação ali que ia passar por momentos difíceis, inclusive a família todinha de José. Por quê? O seu pai Jacó, o Senhor tinha uma aliança com ele: Abraão, Isaac e Jacó. Deus tinha uma aliança ali que jamais nenhuma situação ruim eles iam passar. O Senhor tinha uma promessa na vida deles que eles iam ser prósperos, abundantes. Então, quando o Senhor já sabia que essa fome viria, o Senhor já estava preparando tudo, colocando José lá em cima, o filho de Jacó, Aleluia. para garantir a bênção de Deus para eles.
Glória a Deus. É assim na minha e na sua vida. Quando Deus tem uma promessa para mim e para você, pode mover que situação que for, essa promessa vai se cumprir. E nenhum agente externo ruim, nenhuma fome, nenhuma situação ruim que esteja em volta vai atingir a mim, nem a você, nem a sua família. Porque a promessa de Deus vai prevalecer. Glória a Deus. Então o sonho de José foi uma promessa divina para a vida dele. Ele não era desejo pessoal de José, era os sonhos de Deus, revelando a futura posição de José ali como governador do Egito. E Deus planta, amados, visões, sonhos que vão além da nossa realidade atual. Às vezes eles são tão grandes, às vezes eles são tão extraordinários da parte do Senhor que a gente fica até assustado. O sonho a gente precisa entender, que eu vi essa frase e eu achei forte. O sonho, ele é a âncora que nos impede de desistir durante as tempestades. Durante a tempestade ali com o barco em a pica, às vezes é lançada a âncora para prender o barco ali. E é assim na minha e na sua vida. Às vezes o Senhor lança um sonho na nossa vida para nos prender no propósito que Ele tem determinado. Oh, aquele sonho lá, não vou desistir. Eu vou viver, eu vou alcançar, eu vou realizar. E, amados, só que a gente precisa ter cuidado, porque existe um custo de ser sonhador. Existe um custo ali de ser sonhador. Ao compartilhar ali o sonho, José ele gerou inveja e perseguição. Foi jogado em uma cisterna de aproximadamente 7 metros de profundidade e vendido como escravo. Ser sonhador tem um preço. Você está disposto a pagar o preço para até o momento desse sonho se realizar? Para José foi difícil o processo. Talvez para mim e para você também seja difícil o processo. Mas será que nós estamos dispostos a passar pelo processo para viver o sonho de Deus na nossa vida? Mas nem todos estão preparados para celebrar a visão que Deus tem ao meu e ao teu respeito. Muitas vezes o caminho para o palácio passa primeiro pelo poço e pela prisão. Antes de chegar lá, no lugar que Deus tinha determinado para José, ele passou pelo poço e pela prisão. Talvez a gente passe por um poço, uma prisão, talvez não uma prisão física, mas talvez situações que nos aprisionam. Nós estamos dispostos a cumprir esse propósito, aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas? Amados, nós precisamos entender o seguinte, que o propósito é maior que o trono. Qual era o propósito de José? Garantir que toda aquela nação não passasse fome, principalmente a sua família. Mas existia algo ali que podia tocar no ego de José, que era o trono, que era o cargo, que era algo grande. Então nós precisamos entender que quando José teve ali os sonhos, diante de que Faraó teve sonhos, que José interpretou das vacas gordas e das vacas magras, das espigas grandes e das espigas mirradas, ali ele entende que o sonho de Faraó não era para a glória dele, mas era para a salvação de uma nação inteirinha. Porque ele podia se glorificar. Foi chamado muitos magos de tudo quanto é lugar para decifrar o sonho de Faraó. Ninguém conseguiu. Ninguém. Ele podia se vangloriar ali, mas ele entendeu
que através da vida dele tinha um grande propósito. E o Senhor tem um grande propósito na minha e na sua vida. Então nós precisamos vestir o manto da humildade. Aleluia. O manto da humildade, para que a hora que o Senhor nos colocar naquilo que Ele determinou, a gente exerça o propósito ao qual Ele também planejou para nós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você está preparado para viver o que Deus tem para você? Amém. Já estamos encerrando. Amados, nesse processo que José passou, teve algumas estações. E na nossa vida não é diferente. Nós passamos por estações. José, em primeiro lugar, ele passou pela estação do poço. Essa estação na vida de José foi o lugar da rejeição. O poço, ele representa o momento onde nós somos traídos por quem amamos e os nossos sonhos parecem ter morrido. Então ele teve um sonho belíssimo, onde ali os 10 feixes se dobravam diante dele. Ele teve outro sonho lindo, onde ali os astros, as estrelas, o sol e a lua se prostravam diante dele. Sonhos maravilhosos. Mas ele teve que passar primeiro por um processo doloroso. Ele passou pelo poço, que foi o lugar da rejeição. Amados, muitas vezes a gente passa por esse poço. Ao longo da nossa vida a gente passa várias vezes por esse poço da rejeição. Às vezes a gente é rejeitado dentro da nossa família, às vezes a gente é rejeitado por amigos, às vezes a gente é rejeitado até mesmo no ambiente da igreja, em situações. Às vezes a gente é rejeitado no trabalho. A gente passa ao longo da nossa vida por essa estação, por esse poço, muitas vezes. Muitas vezes. Mas eu e você precisamos ter a certeza no nosso coração que jamais seremos rejeitados pelo nosso Pai poderoso. Jamais nós seremos rejeitados por aquele que nos criou, por aquele que nos formou. Amados, o poço foi necessário na vida de José para apartar ele da túnica colorida, para tirar ali dele, amados, o favoritismo do pai, do coração dele. Ele precisou ali passar por essa situação, onde o Senhor remove primeiro as escórias humanas. Ele estava apoiado ali no papai dele, ele era o favorito do pai, ele estava apoiado ali naquela túnica, o qual ele era grande diante do seu pai. O Senhor muitas vezes permite que a gente vá até o poço para remover de nós as escórias humanas, dependências que nós temos de situações externas, porque Ele quer que eu e você depende somente dEle. Ele quer ser de mim e de você a rocha, firme, inabalável. Ele quer ser o meu e o seu sustentador. Ele quer que eu e você dependa somente dEle e não de agentes externos. Então passar pelo poço às vezes é necessário para que eu abandone tudo o que me prende e me liberte e viva na dependência dEle, do Todo-Poderoso. Amados, a gente pode até estar no poço, mas o poço não é o fim, é apenas o começo do processo que Deus tem determinado. É o ponto de partida do meu e do seu testemunho na presença do Pai Todo-Poderoso. Depois ele ainda passou pela estação da escravidão. Na casa de Potifar, José ele foi testado na sua integridade. Mesmo como escravo, ele prosperava. Amados, o palácio ele exige responsabilidade. Como eu disse para vocês, ele aprendeu a administrar ali, na casa de Potifar. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus, Ele te observa, mesmo quando ninguém está te vendo. A sua fidelidade no pouco determina o governo sobre o muito que Deus vai te colocar.
Você crê nisso? Ele ali, na casa de Potifar, foi próspero. E você, no caminho, no meio do processo, também vai ser próspero diante do Senhor. Por isso eu digo para você, seja fiel no pouco. Porque assim diz a palavra, sobre o muito eu te acrescentarei, diz o Senhor. Estou acabando. Aí chegou então a estação da prisão. Amados, ali na estação da escravidão é onde o Senhor, Ele conhece realmente o meu e o seu caráter. Ele foi difamado pela mulher de Potifar. Ele podia ter cedido, não podia? Era uma tentação, ele não podia ter cedido a mulher? Quem ia ficar sabendo? Ninguém, não é? Mas Deus vê tudo. Ele podia ter cedido a tentação para não ir para a prisão, mas não, ele manteve o seu caráter reto diante de Deus. Aquele que continua com caráter reto diante de Deus prospera. Prospera. As pessoas podem caluniar, aquela mulher caluniou ele. As pessoas podem caluniar, mas no conceito de Deus, eu e você, Ele sabe quem eu e você somos. Então ali na prisão, amados, é o lugar do tempo de Deus. Eu acho que esse é o mais difícil do ser humano entender. O tempo de Deus. Porque a gente quer as coisas agora. A gente quer as coisas agora. Amados, a prisão é o lugar do esquecimento humano. José foi esquecido na prisão. Às vezes quando a gente está numa luta tão difícil, nós somos esquecidos pelos amigos, abandonados, viram as costas e a gente se encontra sozinho, esquecido, abandonado, rejeitado, renegado. Então é o tempo ali de esquecimento humano, mas a lembrança de Deus continua viva. Deus não se esquece de quem eu sou, Ele não se esquece de quem você é. José, ele foi preso injustamente, mas não deixou de usar o seu dom, que era de interpretações, mesmo ali na prisão. Então eu quero dizer para você, mesmo ali, onde você possa até ter sido rejeitado, não deixe de exercer o dom que Deus te deu. Se mantém firme na posição, com caráter reto, moldado pelo Senhor, caminhando pelo processo, inabalável, tendo a certeza que a presença de Deus está ali contigo. E use o teu dom para a glória dele, para que a manifestação dele aconteça mesmo ali no tempo de escravidão. Não pare de servir a Deus, amado, só porque você está numa fase difícil. E a gente vê muito isso. As pessoas desanimam muitas vezes por situações difíceis que passam. Mas eu digo para você, não desanima quando passar por uma situação difícil. O seu dom abrirá portas para você diante dos reis. Não foi assim com José? Foi o dom dele que abriu a porta para ele entrar lá dentro do palácio. É o dom que Deus te deu, que vai abrir portas para você entrar na onde Deus tem planejado para que você entre. Glória a Deus. O tempo de Deus, amados, ele é o Kairos, é diferente do nosso. A prisão não é castigo, é vestibular para o governo. A situação difícil não é um castigo de Deus. Ai, Deus não me ama, Deus permite que eu passe por isso. Ai, Deus é mau. Não! É o vestibular para você ser aprovado aí na vitória sua que você vai alcançar. Aleluia. É uma prova aí que você está passando para ter a nota de Deus lá, ó. Ah, passou com louvor. Aleluia. Ah, se você soubesse o que Deus tem ao teu respeito. Glória a Deus. Se você soubesse o que Deus tem preparado ao teu respeito, no meio do processo você fechava a boca. Se você soubesse o que Deus tem ao teu respeito, no meio do processo, você ficava, ó,
Só abrir a boca para glorificar. Aleluia. E por último, a estação do palácio, o lugar do propósito. Qual é o teu lugar? Qual é o teu palácio? Para José, o propósito se cumpriria no palácio e se cumpriu no palácio. Qual é o teu palácio? Qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Qual é o sonho que você tem, que você precisa chegar lá e ainda não chegou? Qual é? Ninguém vai ocupar o teu lugar. Muitos poderiam ter ocupado o lugar de José, mas não ia ocupar, porque aquela cadeira era dele, preparada por Deus. Aquilo que Deus prepara, ninguém senta no teu lugar. Aonde Deus tem preparado para você, para colocar você, ninguém vai ocupar. E José chega lá no palácio, não para ostentar o poder, mas para servir e salvar aquele povo. Amados, a gente precisa entender isso. A gente sabe que Deus tem um propósito na nossa vida, que Ele vai nos colocar sobre algo, mas a gente tem que entender que ali o propósito de Deus será cumprido. E qual é o propósito de Deus quando eu ocupo este lugar? Na vida de José foi servir. O propósito dele era servir, não era se gabar, se achar porque tinha interpretado sonho, porque tinha habilidade de governar, não. O propósito dele era servir. Qual é o meu e o seu propósito? É servir também. É servir. É servir aonde nós estivermos. É servir para que as pessoas olhem para mim, para você e vejam quem nós somos em Deus. E mais, quando as pessoas olharem para mim, para você e vejam quem é Deus em nós. Aleluia. Veja Deus também em nós. Glória a Deus. Amados, o palácio não é sobre o seu conforto, é sobre o propósito de Deus para salvar outros. Então, quando eu chegar lá no propósito, não é para mim ficar sentado em berço esplêndido, usufruindo somente, não. É para mim realizar o propósito que Deus planejou que eu chegasse lá. Deus te levanta para que você seja o sustento na época de fome. Deus está levantando a minha e a sua vida para nós termos sustento na vida de muitos, amados. Olha aí como está esse mundo, faminto de Deus e não querendo Deus, necessitados de Deus e não querendo Deus. O anel no dedo e a corrente de ouro são acessórios. O essencial é a presença de Deus que estava com ele desde o poço. Quando José chegou lá para ocupar o cargo dele, chegou na realização do sonho dele, foi mudado as vestes dele. Foi tirado lá as vestes de escravo, sujo, né? Ele foi ali tomado banho, aí foi colocado roupas de realeza nele, de governador. Foi colocado ali joias sobre ele. Foi colocado ali um anel no dedo dele. A palavra do Senhor diz que ele se assentou e começou a comer dos banquetes. Dos banquetes. Mas nada disso era essencial na vida de José. O essencial é o que estava com ele lá desde o poço, que era a presença de Deus na vida dele. Esse é o essencial para mim e para a sua vida. O Senhor tem grandes coisas reservadas para nós? Tem. Tem bens reservados para nós? Tem. Mas nada disso supera a presença dele na minha e na sua vida. Porque sem ela, eu e você não chegaremos lá onde ele tem determinado. Sem a presença de Deus, eu e você não chegaremos na glória. Sem a presença dele, nós não chegaremos a lugar nenhum, nem ali na esquina. Essa é a palavra que o Senhor tinha para o nosso coração nessa noite. Amados, nós precisamos.
É bom ter os nossos sonhos, isso não é errado, os nossos sonhos pessoais. Eu tenho meus sonhos pessoais, onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, o que eu tenho. E também tenho os meus sonhos ministeriais, espirituais, também tenho, mas são sonhos pessoais mesmo. Mas eu preciso definitivamente entender qual é o sonho de Deus para mim. O que Deus tem sonhado ao meu respeito? O que Deus tem planejado para mim? Eu estou pronto para viver isso? Eu estou fortalecido com o meu caráter moldado o suficiente para passar por esse processo? É isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Fique em pé no seu lugar. Vou chamar a apóstola Cristiane para orar por você. E vá pensando aí. O que você tem sonhado? E comece a chamar a presença de Deus para nunca deixar de estar com você. Amém? Amém. Aleluia. Shalom, amados. Essa palavra comece a clamar diante do Senhor. Coloque a sua vida diante dele. Toma posse dessa palavra para que você viva aquilo que Deus falou conosco esta noite. Aleluia. José sofreu 13 anos até chegar no governo. Mas sabe quantos anos ele ficou lá? 80. O choro pode durar uma noite, um período, um tempo. Mas quando Deus manifesta a sua glória, certamente Ele nos faz permanecer na bênção. Então coloque a tua vida diante do Senhor. Veja a situação que você está passando. Se é no poço, se é na escravidão, se é na prisão ou se é no palácio. Guarda essa palavra, deixa essa palavra ser vida para você. Deixa essa palavra te dar vida. Roca tarabasturianda labatiricanta labasturianda. Deixe briobalabasturianda. Essa palavra ser vida para você. Senhor, toca em cada um aqui. Move sobre a vida dos teus filhos e filhas. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor. Mostra que eles não vão morrer no poço. Eles não vão morrer na casa de Potifar. Eles não vão morrer na prisão. Mas eles vão viver no palácio que o Senhor determinou. Que o Senhor está levantando os teus filhos para serem governadores daquilo que o Senhor determinou através do sonho que o Senhor determinou para cada um. Tire a tua visão do poço. Tire a tua visão da casa de Potifar. Tire a tua visão da prisão e olha para o palácio. Muda a visão, Senhor. Muda a visão, Senhor. Muda a visão. Que essa palavra, Senhor, seja vivida não só hoje, mas todos os dias possamos refletir sobre aquilo que o Senhor usou a tua filha para falar hoje. Toque em cada um dos teus filhos e filhas. Trata com eles. Mova sobre a vida deles. Cura aqueles que precisam de ser curados. Restaura aqueles que precisam ser restaurados. Liberta o que precisa ser liberto. Limpa, Senhor, o que precisa ser limpo. Muda a estação, como nós aprendemos. Muda a estação, muda o ciclo. Muda, Senhor, para que eles vejam o Senhor realizando sonhos. Sonhos pessoais, sonhos espirituais, sonhos do Senhor para cada um. Em nome de Jesus eu te abençoo. Você que não sonha mais, volte a sonhar. Você que o teu sonho está guardado, comece a tirar o teu sonho lá da gaveta. Comece a ter sonhos proféticos.
Comece a ter visões proféticas do Senhor. E que não haja nenhuma interferência de espírito de adivinhação. Que não haja interferência de piton. Que não haja interferência maligna. Que não haja influência maligna com relação aos teus sonhos. Mas que haja sempre a influência do Espírito, a manifestação do Espírito, mostrando que Deus determinou, que Deus preparou para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus eu te abençoo e te autorizo a sonhar. Em nome de Jesus eu te autorizo a sonhar. Em nome de Jesus eu te autorizo a viver os sonhos realizados para a glória dEle mesmo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vou me despedir de você que está assistindo. E lembre-se, deixa Deus mudar a tua história. Guarda essa palavra, mas também compartilha essa palavra. Tchau.